A paz de Deus com todos que estão ouvindo este áudio. Estou gravando este testemunho para a honra e glória do Senhor. O meu nome é João Pedro de Godoy da Silva, moro na cidade de Araraquara. Estou gravando este testemunho para o canal Comunhão com Deus. Estou gravando para contar o que o Senhor fez, foi grandes obras na minha vida. Estou gravando para contar que o Senhor um dia, quando o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, quando o Senhor chamou a minha família, grande foi as obras. O Senhor chamou primeiro meu pai e a minha mamãe. Chamaram eles nas águas do Santo Batismo há 13 anos atrás. Quando o Senhor fez esta obra, meu papai ainda não era crente, não servia o Senhor. Minha mamãe era testemunhada, a gente servia a Deus, às vezes eu ia com ela na congregação e sempre chamava meu pai, mas meu pai sempre recusava o convite, sempre ia jogando mais pra frente. E eu sempre chamando ele, e a gente sempre ia numa salinha de oração que tinha de frente com a casa da minha tia. Um belo dia o Senhor fez a obra através de uma forma surpreendente. O meu pai fala que a gente estava fazendo um churrasco aqui em casa e veio uns parentes e falou: eu queria ir na igreja. E um desses parentes era filho de um irmão. Só que esse rapaz que é filho desse irmão, ele era parado, né? E aí ele falou assim: Ivan, ele até hoje é muito amigo do meu pai. Falou assim: Ivan, eu vou se você for. E naquele dia o meu pai foi na igreja para agradar o homem, mas mal sabia ele que o Senhor já estava começando a fazer a obra. Dali 15 dias o Senhor chamou meu pai nas águas do Santo Batismo e a minha mãe. Depois passou-se mais alguns anos, no ano de 2016, o Senhor chamou eu nas águas do Santo Batismo. O Senhor me chamou através de uma obra linda. Minha mãe sabia que eu era selado com a promessa. Eu fui selado com a promessa com 7 anos. E ali, quando eu fui selado, muita gente, uma prima minha falou pra minha mãe: ô tia, não leva o João no batismo, porque ele é selado, é muito novinho, né? Vai que batiza, então não leva. E a minha mãe não me levava. E teve uma inauguração de uma igreja aqui perto da minha casa, que é a comum da minha tia. Onde era essa salinha, virou uma igreja maior e tinha tanque de batismo. E minha mãe esqueceu que era batismo e me levou. Quando ela chegou lá, ela se lembrou que era batismo. E naquele dia o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Também estou contando resumidamente, mas naquele dia o Senhor me tomou eu tremia o corpo, não consigo nem explicar. Mas foi uma tremedeira, e glorificava a Deus. E quando o irmão foi ler os pontos de doutrina, ele falou assim: crianças abaixo de 12 anos não pode batizar. E aí meu pai falou: tá vendo, filho, não pode, deixa mais pra frente. Quando ele falou assim: mas se for selado com a promessa, o Senhor pode fazer uma obra, vem conversar com o ministério. Quando falou aquilo, meus irmãos, eu olhei para meu pai e falei: tá vendo, pai, eu posso batizar. E eu tremia. E meu pai fala que quando ele ouviu aquilo, o Senhor colocou o pensamento no coração dele: se você não deixar agora, mais pra frente, ele não vai querer ir servir a Deus. E meu pai me levou, a gente conversou. Quando eu desci as águas, muita gente me abraçou. E aí, irmãos, aí se passou um ano. Agora a gente está no ano, eu me batizei no ano de 2016, agora nós vamos pular para o ano de 2017. Foi o ano de uma grande tribulação na minha vida, que eu passei na escola com uma professora. Essa professora, não estou falando mal da categoria, porque sem eles nada a gente aprende, mas o adversário usou dessa professora, para ela me atacar, falando mal da minha letra, falando muitas coisas. E até um dia que ela ligou pro meu pai, inventou mil e uma histórias e chamou minha mãe para conversar lá na escola. Só que antes da minha mãe ir, eu falei:
a gente foi congregar, e naquele dia eu entrei na igreja buscando a palavra. Falei, Senhor, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu sei que eu tô certo, mas né, o Senhor me justifica. E o Senhor falou que era justiça, que o Senhor ia ser justiça na minha vida. E quando eu fui conversar com ela, humilhou muito eu, a minha mãe. Só que entrou o período de férias do meio do ano, e quando entrou esse período de férias, chegou no último dia de férias, eu não queria voltar para a escola, porque eu fiquei com medo dela, da reação daquela mulher. Quando ela... Mal eu sabia que o Senhor estava começando uma obra ali. E ali o Senhor me mostrou que Ele estava na minha vida, porque quando voltei, retornei das férias, ela já não me dava mais aula, e ela comandava a Secretaria da Educação. Ela comandava, né, a secretaria daqui da minha cidade. E quando eu fiquei sabendo daquilo, falei, bom, o Senhor fez a grande, foi a justiça do Senhor, porque ela agora não é mais minha professora e eu tô aqui tendo aula numa boa. E aí, meus irmãos na fé passou, isso foi em 2018, passou muitos anos, na minha vida muita coisa aconteceu e quando chegou nesse ano agora, de 2025, eu ganhei um concurso na escola que eu estudo. E veio muita gente dessas secretarias, desses lugares, para me prestigiar. E não estou falando para me engrandecer, porque nada somos sem o Senhor. Foi porque eu fui junto com Deus, coloquei o Senhor na frente antes de tudo, né? Então, nada somos sem o Senhor. E teve um dia desses que minha professora veio, uma das minhas professoras do colegial veio, João, tem alguém que precisa conversar com você. Eu falei, nossa, lá na diretoria, eu falei, nossa, já desci as escadas da escola clamando a Deus, falei, Senhor, mas mas eu não faço nada aqui dentro dessa escola, né? Quando cheguei, aquela mulher virou e era aquela professora de anos atrás. Ela, não acreditei que foi você que escreveu tudo isso. Aquele menino que tinha letra feia, eu falei assim, foi, professor. Nossa, né, tal. Então, o senhor me mostrou, e quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, o senhor tomou minha mãe e falou, tá vendo? Aquela mulher que te humilhou lá atrás, pisoteou, você achou que a justiça já tinha sido feita, mas eu deixei os anos passar pra ela vir te prestigiar e ela ver quão Deus foi na sua vida, minha mãe falou pra mim. Nesses anos todos que eu servo a Deus, já vão 10 anos, já vão fazer, grande tem sido as obras que o Senhor tem feito. Uma delas, irmãos, foi quando fui levantado para auxiliar. Eu falo para os irmãos, eu não queria ser auxiliar, brigava com meus amigos, queria brigar com meus amigos brigar comigo, queria me ver bravo, era falar que eu ia ser auxiliar. Um dia a gente reuniu aquela turminha gostosa, né, da mocidade ali, vamos para ter um local aqui na minha cidade, que é pra gente, um local assim, um bosque, pra gente se divertir. E saiu aquela mocidade, vamos fazer um piquenique lá. A gente saiu do culto de jovens, se arrumamos e fomos. Quando chegamos lá, minha amiga falou assim, era no começo do ano passado, minha amiga falou pra mim, João, eu acho que você vai pra auxiliar. Quando eu falei com ela assim, eu falei, eu não. Você pode parar com essas coisas, eu briguei mesmo. Ela falou, você pode parar que eu não quero. Ela falou, João, quando os irmãos for na sua casa conversar, vai entrar uma alegria tão grande, você não vai conseguir recusar. Eu falei, eu recuso. Eu não, eu recuso. E aí passou. E já tinha o time certo de auxiliares aqui na minha comum e foi passando os anos. Foi passando os meses, perdão, irmãos, os anos não, passou-se os meses. Passou alguns meses e agora nós estamos avançando para 2025, meus irmãos. E ali, meus irmãos, passou esse tempo e eu ali, minha amiga falou isso, você tá louca, eu virar auxiliar, tá doida? Essa minha conversa com ela, falei, tá doida, não vou virar auxiliar. E quando foi agosto, dia dos pais, eu tava em casa, o celular tocou. Tinha mudado o computador da minha comum e
cooperador de jovens, né? Nosso cooperador antigo foi passar para ser cooperador de ofício, nosso cooperador de jovens era outro irmão, outro servo. E aquele servo de Deus gosta muito da minha família, tudo. E o senhor, uma semana antes, esse servo de Deus me chamou, falou assim: eu senti de você passar uma parte, você ler a Bíblia e passar uma parte para aquela mocidade. Você ora, passa essa parte. E eu orei, o senhor me mostrou uma parte, eu passei. Uma semana antes. E ali, quando eu passei, a minha tia escutou, a tia da minha mãe, e ela falou: filho, vai ser grande a obra que Deus vai fazer na sua vida. Eu escutei aquela mensagem que ela me passou. Ela não tinha vindo, mas eu tinha comentado com ela, e ela, uma semana antes ela falou comigo: ah, filho, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Eu escutei aquilo ali e falei: isso é daqui muito tempo. Eu ainda pensei, tia, acho que tá falando, mas eu não vou ser auxiliar. Isso aqui pra ela, eu fiquei sem jeito, né, de falar que eu não queria ser auxiliar. E quando passou, mais ou menos, isso foi numa semana, na outra semana, veio o irmão no domingo, me ligou. Naquele domingo eu não tinha ido pra reunião de jovens. Falei, bom, o irmão tá ligando pra saber o porquê que eu não fui. Quando eu atendi ele: paz Deus, João, tudo bem? Amém, irmão, tudo. A gente orou, o senhor mostrou que você vai ser nosso auxiliar. Você aceita? Aí na hora só falei assim: lógico, eu aceito. Quando coração, irmãos, os irmãos terem noção, meu coração pulava que nem, como posso dizer, pulava que nem pipoca na panela, assim. Nossa, parecia que ia saltar pra fora da boca. Eu aceitei. Aí isso foi num domingo. Na segunda eu fui pra escola. Quando eu cheguei da escola, tava vindo pra casa, minha amiga me ligou. Essa aqui, o senhor tinha dado dela falar comigo no começo do ano. Ela me ligou: pai do João, já tô sabendo, você vai ser o novo auxiliar. Um companheiro meu também veio na porta de casa aqui, me abraçou, fez uma maior de uma festa. E aí o senhor, ela falou assim: olha, eu tô te ligando pra falar, né, pra te dar os parabéns, você vai ser auxiliar. Você lembra do que eu falei? Na hora eu lembrei, falei assim: lembro, você falou que eu ia ser auxiliar. E ela falou: você lembra da sua resposta? Eu falei: lembro. Falei que eu não ia aceitar. Quando eu falei, nossa, eu falei que não ia aceitar. Aí ela falou assim: João, você lembra também que eu falei que ia entrar uma alegria grande e você não ia conseguir recusar? Eu falei: é verdade. Grande foi a alegria. E hoje, irmãos, eu sou auxiliar. Não só auxiliar de jovens, auxílio estacionamento. O senhor deu a honra de eu ser companheiro do meu pai no estacionamento da minha comum. E sou auxiliar de jovens e do estacionamento. E quando ela falou aquilo, então eu aceitei. Se eu aceitei foi porque o senhor tomou os caminhos. Se o senhor confiou no meu cargo nas minhas mãos, hoje, meus irmãos, não tem alegria maior do que eu chegar na igreja e receber o abraço de uma criança. Não tem alegria maior do que eu fazer um recitativo para uma criança. Então, é igual eu falo: o plano do homem é um, de Deus é outro. E teve uma outra vez, que agora eu vou contar. O senhor, sempre eu e a minha família ia nas visitas, sempre falava: olha, muito vocês vão andar, vocês ainda ser visita da casa de vocês. Eu escutava aquilo, ficava pensando, eu era pequeno, ia com meus pais na igreja, escutava: nossa, eu vou viajar, eu vou. E aí passou-se os anos, isso eu escutei desde quando meu pai e minha mãe começou a servir a Deus. E passou alguns anos, entramos no ano de 2024, foi 2024. No ano de 2024, uma irmã, mãe dessa minha colega, falou: seu Joãozinho, eu vou viajar, fazer uma viagem pra Ribeirão, pra congregar, você não sente de ir? E eu gosto muito, assim, seja tanto para servir a Deus quanto para se divertir, eu amo viajar. Falei: aceito, irmão. Eu sinto sim. Paguei ela. E o senhor lá falou muito com a minha alma. Aí passou mais uma viagem: ô Joãozinho, eu vou para Guarulhos. Você aceita? Aceito. Paguei a irmã. E aí, bom, até então só ia eu aqui da minha casa.
Só que foi uma obra tão grande na vida da irmã e na nossa, porque a irmã falou que todas as viagens que ela faz é o Senhor que mostra o destino. Eu orei, Senhor, eu falei assim, Senhor, só tá indo eu, né? Tá, mas tá bom, tô servindo a Deus. Nessa que eu fui pra Guarulhos, a minha tia, minha tia e minha mãe foi na porta da casa da irmã pra se despedir de mim quando eu ia subir no ônibus. E as duas olhou, meu pai olhou pro ônibus, nossa, deu uma vontade de ir também. Irmã, na próxima a gente vai. Na próxima o Senhor preparou da gente ir pra São Paulo, congregar na Comum do Brás. E ali, depois dessa, o Senhor foi preparando. E aí, muita gente tem andado nesse Brasil. E se algum dia eu passar na Comum de quem está ouvindo esse testemunho, grande vai ser minha alegria de levantar e contar mais obras. Irmãos, também sinto de contar. Agora a gente vai voltar para 2015, antes do Senhor me chamar. Eu sinto de contar do acidente que o Senhor livrou eu, meu pai e a minha mãe. Nessa época minha irmã ainda não era nascida. O Senhor guardou ela também, que estava no ventre da minha mãe. O Senhor tinha falado com meu papai na igreja aqui perto. Falou assim, olha, o adversário está muito irado com você. Ele vai fazer algo, vai tocar em algo que você tem, mas eu vou fazer como eu fiz com Jó. Vou deixar ele tocar no seu material, mas não vai tocar na sua alma. Vou deixar uma marca para você lembrar pro resto da tua vida. E ali a gente ia viajar, mas meu pai ouviu aquela palavra e não guardou, né? A gente não... A carne é fraca, né? A gente guarda a parte assim, né? Tem partes que a gente escuta, mas não guarda. E ali a gente fez uma viagem por cidade de Jundiaí do Sul, no Paraná. Fomos visitar uns irmãos amigos nossos, parentes do coração. Quando voltamos, já estava numa rodovia já perto da minha casa. Um carro veio muito rápido, bateu na traseira do nosso carro, amassou tudo. E meu pai desmaiou. Minha mãe não fez nenhum arranhão, eu fiz um furinho na cabeça. Quando a gente conseguiu sair daquele carro, uns irmãos que a gente hoje é nossos amigos, mas naquela época a gente nem conhecia esses irmãos. Esses irmãos vieram de encontro, ajudou a gente a sair do carro. Tirou eu e minha mãe, que estava consciente, meu pai estava desacordado. E aí quando esses irmãos salvou a gente ali, tirou a gente, eu e minha mãe colocou o véu dela na cabeça e começou a orar a Deus, eu orar junto com ela. Até que chegou a polícia, o policial olhou pro carro, falou, pegou no véu da minha mãe e balançou, falou assim, hoje você agradece esse seu Deus, porque você e sua família nasceu de novo, porque quem visse o carro, até um tempo atrás eu mostrei para uma pessoa, falei para ela, essa pessoa não falava o nome de Deus, e eu senti de mostrar, ela falou assim, não sobreviveu ninguém, eu falei, sobreviveu, você tá falando com ele. Ela, nossa, foi Deus na sua vida. E essa pessoa não falava o nome de Deus. E o Senhor, né, tomou o caminho. E quando a gente sofreu aquele acidente, hoje a gente sabe qual foi a marca. Porque até hoje, onde fez o furo, não tem cabelo, não cresce cabelo. E onde eu passo, as pessoas olham, mas que manchinha é essa? Eu sempre conto para a honra e glória do nome do Senhor. Então o Senhor fez grandes obras na minha vida. Outra obra que o Senhor fez na minha vida foi quando eu sofro da doença de epilepsia. O Senhor tem feito grandes obras através. Quando eu descobri que estava com essa doença, eu fiquei muito fraco na fé, né, irmão? Eu fraquejei porque eu olhei e falei assim, Senhor, eu tenho essa doença. Não vou poder ir para os lugares, tem que ficar tomando remédio. Só que fiquei desanimado e um dia eu fui fazer um exame e o Senhor usou de uma placa para falar comigo. Naquela placa estava assim, uma mulher estava fazendo um pedido de oração e naquela placa tinha esse dizer que se o marido dela se recuperasse da doença, essa mulher escreveu assim, estou pedindo oração pelo meu esposo. Meu esposo está internado. Se ele se recuperar, eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas se ele não se recuperar e o Senhor levar ele, eu vou dar glória
ao nome do Senhor, porque sei que o Senhor libertou a alma dele. Quando eu li aquilo, eu li e falei assim: Senhor, então vou fazer o seguinte: se o Senhor me libertar sem eu precisar tomar remédio, eu vou dar glória a Deus. Se o Senhor me libertar eu tendo que tomar remédio, eu vou dar glória a Deus, porque eu não vou estar tendo convulsão. Saí daquilo ali com aquilo na cabeça. Foi. E uma pessoa de outra denominação mandou mensagem para minha mãe, falando para ela que o Senhor já estava me libertando, falou tudo que a gente estava passando. Essa pessoa não me conhecia, não conhecia minha mãe, falou tudo. Aí eu sempre indo congregar, o Senhor sempre falando. E eu tomava 2 tipos de remédio. Tomava 2 remédios, um de manhã e um à noite, um de manhã e um à noite, que eram 2 tipos de remédios diferentes. Quando eu fui liberto do primeiro remédio, eu lembro que eu busquei uma palavra e falei pra minha mãe, tinha escutado, falei: mãe, não vou mais tomar remédio nessa próxima consulta que a gente for. E minha mãe falou assim: filho, não fica pensando que aí você chega lá, você se decepciona. Eu falei: não vou me decepcionar, porque quem falou não foi o homem, é Deus que falou. E aí quando chegou perto da consulta, até hoje minha mãe não sabe de como foi a aflição no dia daquela consulta. Joelhei, orei e falei: Senhor, eu não posso ficar envergonhado. Falei pra minha mãe que eu não ia tomar mais o remédio. Só que assim, o Senhor, Ele faz as coisas não pra gente se sair bem, mas pro nome dele ser glorificado. Quando eu orei, cheguei naquele consultório, Senhor, o médico olhou os exames. Olha, você não vai precisar tomar mais esse remédio, tá bom? Passou mais uma consulta, fui na outra. Olha, agora você só toma um remédio só para dormir. Estou até o dia de hoje tomando só um remédio para dormir. Mas agradeço a Deus que desde o dia que eu tomo aquele remédio, nunca eu tive mais convulsão. Tive uma antes de eu ser levantado, mas o Senhor também falou com a minha alma que aquilo era a última, que nunca mais daria. Então estou agradecendo a Deus. E peço oração da Irmandade. Grande foi as obras que o Senhor fez na minha vida. Agradeço a todos. Me perdoe. Salve todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.